A palavra de Deus menciona que Eliseu não deu nenhum estudo bíblico. A palavra de Deus não fala que Eliseu falou do próprio Deus. Mas aquela mulher identificou Eliseu como o quê? Como um homem de Deus. Com toda a sinceridade, irmãos, muitas das vezes eu fico até com vergonha da minha própria pessoa. Carteira de pastor não vai salvar ninguém. Roupa não vai salvar ninguém. Parece, mas não é. Maravilhoso, pastores, meus amigos de ministério, que as pessoas nos identificassem como homens de Deus. E ao estudar esse capítulo, Eliseu agora queria retribuir aquela mulher pela benevolência que ela usava para com ele. Eliseu agora pega o seu auxiliar, Geazi ou Geazi, como queira, e manda perguntar, vai lá e pergunta o que aquela mulher está precisando. Irmãos, a gente tira várias lições dentro desse contexto, dentro desse capítulo. E agora Geazi retorna e fala para Eliseu que aquela mulher não precisava de nada. Mas o Espírito Santo de Deus, que estava trabalhando no coração, na mente de Eliseu, sabia que aquela mulher precisava de alguma coisa. Nós não estamos aqui por acaso, irmãos. Cada um de nós temos uma necessidade. E logicamente que Eliseu queria abençoar aquela mulher. E mandou de novo, Geazi, vai lá e pergunta àquela mulher, de novo. E essa mulher chamada Sunamita agora fala para Geazi. Geazi compreendeu que ela não tinha o quê? Filho, irmão. E o que a mulher quando casa, o que ela mais deseja é ter o quê? Filho. E nós compreendemos muito bem que naquele tempo a mulher não tinha praticamente valor nenhum. O filho homem era a pessoa que o pai desejava mais. No versículo 14. Eu gostaria de ler o versículo 13, porque Eliseu também parecia, que ele tinha um relacionamento, tinha um relacionamento com o rei. Eu não estou afirmando que Eliseu era um cara político, mas ele tinha, Eliseu, no versículo 13, Eliseu mandou a Geazi dizer-lhe, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, ao comandante do exército? Ela não tem filhos e o seu marido é idoso. No versículo 15, então, Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com o quê? E ela agora questionou, não minta tua serva, homem de Deus. Irmãos, muitas das vezes eu fico analisando, acontece comigo,
Eu acredito também que, infelizmente, acontece com os nossos companheiros de ministério. E nós temos uma dificuldade, porque os irmãos, né, podem nos transmitir alguma coisa. Nós podemos falar de fé, mas não podemos falar para os irmãos que nós precisamos de fé. Irmãos, a dificuldade de ter um título de pastor é mais complicado que os irmãos pensam. Nós temos as nossas labutas e podemos se lamentar só com Deus. Porque nós não podemos transmitir fraqueza para os irmãos. E muitas das vezes nós choramos no nosso lar. Por uma dificuldade financeira, os problemas com os filhos, muitas das vezes com a esposa, e nós temos que engolir calado. E o pastor parece um artista, é um artista de Deus, né? Sempre ele tem que estar sorrindo. Glória, irmão. E por dentro de nós estamos sofrendo, mas temos que sofrer calado. Graças a Deus, né? Como nosso Deus falou para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Nós não podemos, né? Mas podemos sim, né? Moisés falou, vai matar o povo, então me risco do meu nome do livro da vida, e Deus pensou, Moisés está certo. Um intercessor, né? Deus é maravilhoso. Desculpa da expressão chula, Deus gosta de papo reto. Senhor, sou fraco nisso, o Senhor me ajuda. Estou nas suas mãos. Quanto há uma profecia vinda de Deus, o que tem que acontecer? Se cumprir, irmão. Né? Lá no versículo 17 fala assim, mães, como Eliseu lhe disseram, a mulher engravidou no ano seguinte, por volta daquela mesma época. Deu o quê? Um filho. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu não sei, irmãos, o que nosso coração, o que a nossa mente, o que nós estamos precisando nesta noite. Mas o mesmo Deus que estava com Eliseu é o mesmo Deus que está conosco hoje. Crê, verá a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, né? A gente vai dando sequência ao estudo. Então, Eliseu estava agora em empate, né? Porque ela dava uma guarida ao Eliseu, né? De dormir, de alimentação, mas Eliseu falou, ela assim mesmo questionando, não crendo, mas recebeu a bênção. Porque a palavra de Deus não cai por terra. Deus queria dar uma lição para a sunamita, que verdadeiramente aquele homem que ela falou que era de Deus, era realmente um homem de Deus. Então a palavra se cumpriu. Mas a história conta que aquela criança, com o pai, né, na sua fazenda, passou mal e veio a falecer. E diz a história agora que aquela mulher, aquela sunamita, ela preparou lá o seu jumentinho, o seu cavalo, o melhor cavalo, e foi atrás de quem? Do homem de Deus. Eu achei interessante que ela agora chega. Geazi foi ao encontro que Eliseu viu, ela vindo ao encontro dele, mandou que Geazi fosse até o encontro e perguntasse o que ela estava precisando. Mas é interessante que ela não queria papo com Geazi. Ela queria papo com quem? Homem de Deus.
Muitas das vezes, irmãos, nós erramos porque muitas das vezes, lógico que Deus colocou o pastor aqui para ministrar, para orientar os irmãos, mas muitas das vezes nós temos que ir primeiro aonde? A Deus. Não é verdade? Muitas vezes nós procuramos as nossas soluções através do homem. Em nós não há poder nenhum, irmãos. Nós somos simplesmente um instrumento na mão de Deus. E Geazi volta agora e fala: Eliseu, o filho daquela mulher morreu. Eliseu então pega o seu bordão e vai lá e fala, vai lá, Geazi, e ressuscita aquela criança. Geazi foi lá e conseguiu ressuscitar? Não. Mas por quê? Ele era um auxiliar. O poder do Espírito Santo estava sobre Eliseu, estava sobre ele. Irmão, muitas das vezes há diferença, né? Porque Eliseu carregou a pasta de Elias. E lá no versículo, irmãos, versículo 29. Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto e pegue meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentá-lo, não responda. Quando chegar lá, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não voltou a si. No versículo 32, quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido à cama. Ele entrou, fechou a porta. E o que aconteceu, irmão? O que Eliseu fez? Orou. Geazi não era um homem de oração. Ele orou. Muitas das vezes, irmãos, nós como líderes, como pastores, muitas das vezes nós queremos resolver as coisas pelo nosso próprio conhecimento, pelo nosso próprio poder. Mas o poder não está conosco. O poder está com quem? Com Deus. Geazi, ele deve ter visto muito milagre através daquele cajado que Eliseu fez. Que muitas das coisas não é narrado na Bíblia Sagrada. Mas ele deve ter visto. Ele foi confiante. Mas o poder estava sobre aquele cajado, quanto Deus dava o poder. Sim, irmãos. E depois deitou sobre o menino a boca, olhos com olhos, mão com mãos, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele, e o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e mandou chamar Sunamita, e ele obedeceu. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o seu filho e saiu. Sim, irmãos. Eu quero, nesta noite, sair abençoado nesta noite.
Quantos querem? Irmãos, nós devemos compreender que muitas das vezes nós pensamos que só o João que pode fazer milagre, que é só o Joaquim. Deus quer abençoar cada um de nós, irmãos. Deus quer derramar o poder do seu Santo Espírito para que nós possamos ser um instrumento vivo nas suas santas mãos. Que Deus nesta noite possa nos abençoar poderosamente. Que nós possamos sair daqui e confessar com o nosso lábio que nós tivemos encontro com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu gostaria de deixar para a nossa meditação, quanto Deus falou para Moisés para falar com Arão, no capítulo de Números 6, versículo 23 em diante, fala assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.